gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo no dia de amanhã. A gente não sabe. Então muitas vezes a gente, jovens, né, ou até mesmo, isso não tem idade não, às vezes a pessoa já está com tempo na casa de Deus, e hoje a gente vai aprender isso, e está brincando na casa do Senhor. Né, jovem, eu também já fui, não que eu seja velho, mas eu já fui mais jovem ainda, e nessa época, é verdade, a gente sempre não está preocupado com vai morrer, nunca, nem passa isso pela cabeça, vou morrer amanhã, depois, isso não passa. Então é mais difícil você pregar para um jovem que tem 15, 16, 17 anos, que eles pensam, estou na flor da idade, tem muitos anos ainda aí, né? E é difícil você pregar do arrebatamento, é difícil você pregar dos últimos dias, para uma pessoa que está começando os dias, né? Mas a gente entende também que as pesquisas mostram que muitos jovens morrem entre 15 a 25 anos. Muitos acidentes de carro, brigas e etc. Para mostrar como, independente da sua idade, você não está imune. Amém? Nós temos que estar atento à vida vindoura. Nós temos que estar atento. Jesus Cristo falou, vigiai e orai. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Apocalipse, no último capítulo 22, versículo 20, penúltimo versículo, ele fala, eis que cedo venho. Talvez esse cedo para você possa não ser o mesmo nosso. Às vezes você fica pensando, é só arrebatamento? Não, irmãos. Jesus pode ter um encontro com você na saída dessa igreja. Você sai, acabou. Acabou o seu tempo aqui na terra, acabou. A palavra de Deus fala que depois da morte, segue-se o juízo. Se você tem que ir para o céu ou o inferno, a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo no dia de amanhã. A gente não sabe. Então muitas vezes a gente, jovens, né, ou até mesmo, isso não tem idade não, às vezes a pessoa já está com tempo na casa de Deus, e hoje a gente vai aprender isso, e está brincando na casa do Senhor. Está brincando, está levando a vida de qualquer jeito. E hoje eu vou explicar, nesse capítulo 25, as pessoas que vão ficar e as que vão subir. Você, eu quero que suba, eu quero que essa igreja, como foi falado aqui, a igreja do amor, a igreja da comunhão. E é verdade, irmãos, a gente sente a diferença. As outras igrejas gostam dessa igreja. Estou falando isso porque os irmãos, se falar, vamos fazer alguma coisa aqui, eles vêm, mas vem em peso mesmo. Até dos homens, que é difícil arrancar homens. No dia desse culto aqui dos homens, tinha 52, 54 homens aqui, se eu não me engano. Pode ser mais baixo um pouco. Amém? Então vamos estar lendo. Irmãos, é um pouquinho grande, extenso esse capítulo. É o capítulo inteiro, para você ter uma ideia. Né? Mas a gente vai ler, porque eu creio que a igreja não tem dificuldade para leitura, então a gente vai ler aqui junto, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé? 3 minutos eu acho que eu acabo de ler esse capítulo. E você pode deixar, capítulo 25 de Mateus. Eu vou tentar até resumir um pouco, mas é muito difícil, porque realmente esse capítulo inteiro ele falou comigo. Desde a primeira, e eu vou tentar... depois você deixa aberto, porque a gente vai falar sobre esse capítulo aqui mesmo. Amém? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não
levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não vos conheceis. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Somente até aqui, pode tomar seu assento, depois eu continuo. Amém? Mas pode deixar aberto, porque as outras parábolas também vão estar incluídas nessa mensagem. É uma parábola muito conhecida, essa daqui que foi lida, muito conhecida mesmo. E a gente já escutou diversas mensagens em relação a ela, e é muito conhecida. Mas o que eu quero falar aqui, talvez, não sei se você já escutou algo igual, mas o que eu quero falar aqui é por que essas loucas ficaram. E por que isso se encaixa em muita gente. Eu não vou dizer em todos, porque eu acredito que aqui vai ter as prudentes sim. Mas em muitas igrejas, em muitas pessoas que estão dentro da igreja, às vezes se confundem. Estão com a lâmpada mais ou menos. Estão meia boca, né? O tema dessa mensagem é o final dos tempos. Querendo você ou não, irmãos, nós estamos no final. E mesmo que você diga: eu já escutei essa mensagem há muito tempo, né, você tem que entender que a nossa vida ela passa muito rápido. Eu cheguei nesse Japão, tinha 15 anos. Mês 2 do ano que vem eu já vou estar fazendo 40. Você tem uma ideia de como o tempo voa. E eu lembro, irmãos, da minha irmã vomitando no avião quando veio comigo. E vomitou um monte. Passou mal de lá aqui. Passou mal. Ela era novinha, tinha acho que 8 anos, se não me engano. Se eu tinha 15, ela é mais nova ainda. E eu lembro de quando eu cheguei, né? Lembro de tudo. Lembro de cheguei em Ramamá. E eu estou falando que eu lembro é porque parece que faz pouco tempo, mas não faz pouco tempo. Já se fosse uma vida aí. Já sou pai de 2 filhas. Aqui, os meus irmãos tudo pais. E a gente chegou aqui menino, andando de patins, de skate, estudando, aquela, sabe? Eu, no entanto, já cheguei trabalhando. Eles, mais criança ainda levaram um pouco tempo. Mas a gente tem que estar atento a isso. O tempo voa, irmãos. O tempo voa. Você não pode estar brincando. Ai, para mim, essa mensagem não serve. Vamos ver. Eu acredito que essas loucas são aquelas que estão com a vasilha meia boca, né? Não estão vazias, mas elas estão assim, não está cheio, mas também não está vazio, não apagou. É aquelas pessoas que levam a vida com Deus no mais ou menos. Está dentro da igreja, mas está mais ou menos. Parece que está cheio, mas não, está mais ou menos. É aquela pessoa, porque o azeite ele simboliza o Espírito Santo de Deus. Ele simboliza uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós estamos mais ou menos cheios e achando que está abafando. Acha que, olha, eu até arrepio na hora do louvor, eu gosto da palavra, mas eu estou levando uma vida sem priorizar as coisas de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, fala assim: olha, porque és quente, porque não és quente nem frio,
quisera Deus fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei. Quer dizer, o meia boca, Deus está falando que ele vai vomitar. Aquele que é mais ou menos crente, sabe, é aquele crente assim, um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Deus está falando, vou vomitar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Depois dá uma conferida aí, para você ver que eu não estou forçando o texto. Ele quer que nós venhamos a ser fervorosos. É o que fala em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Nós temos que aprender a ser fervorosos. Não é o crente meia boca, irmãos, porque o crente meia boca são essas que estavam, sabe, elas estavam ali, elas estavam esperando o noivo, elas estavam com a lâmpada, mas elas estavam mais ou menos. É o crente que tem dificuldade para ler, tem dificuldade para orar, tem dificuldade para estar na casa de Deus, tem dificuldade para fazer as coisas de Deus. Qualquer coisa tira o crente de dentro da igreja. Você já viu esse? Meu irmão, tem aniversário de cachorro. Não vou. Olha, eu tenho um compromisso muito sério. Cachorrinho vai fazer aniversário. É sério, irmãos. Tem gente que faz até aniversário de boneca. Eu já falei isso aqui. Eu me assustei um dia. A minha esposa estava no faz tempo, isso, muitos anos atrás. Aí tinha uma amiga dela, ou conhecida, ou que seguia ela, ou que ela seguia, não sei. Sei que estava reunido, botaram um monte de boneca. Aí estava o marido, a esposa e as bonequinhas com chapéuzinho, balãozinho e tudo, fazendo aniversário de boneca. Parece brincadeira, irmãos. Eu olhei aquilo e falei, não, é os últimos tempos mesmo. Tá avacalhado mesmo. Sabe, irmão, não tenho nada contra quando é uma criança fazendo aniversário de boneca com comidinha, uma criança até os 12, 13, não sei, até os 15 a gente vai lá, releva. Mas uma mulher com quase 40 anos, amém, né? Mas que faça, mas que não deixe de vir na casa de Deus. Sabe, irmãos, tem uma passagem que ela resume todo o evangelho, que é Mateus capítulo 6, versículo 33, que ele fala assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa semana eu conversava com um abençoado, um homem de Deus, e eu conversando com ele, eu tentando explicar, não, você tem que botar Deus em primeiro lugar. Aí ele falou, não, mas eu quero me divertir, eu quero aproveitar, eu quero ter sonhos, eu quero montar empresas. Irmãos, Deus não é nada contra isso, Ele é a favor, Ele quer que você se divirta, Ele quer que você cresça financeiramente, Ele quer tudo isso. Mas antes disso, Ele quer te preparar espiritualmente. Porque, irmãos, não adianta você ficar milionário e ir para o inferno. Não adianta, teu dinheiro não vai contigo. Eu estava ouvindo um testemunho que essa benção me contou, que falava assim mesmo, que o cara tomando santa ceia, brincando com Deus, é aquele crente que até tomar ceia brinca com Deus, brincando com Deus, aí Deus levantou uma irmã e falou assim mesmo, se você tomar santa ceia, você vai morrer, no meio da igreja. E ele riu e tomou. Demorou muito, ele morreu. No meio do velório, já estava no velório, se levantou uma irmã, orou, ele se levantou no meio do velório, começou a vomitar o pão e o vinho, depois que vomitou o pão e vinho, morreu de novo. E a mulher falou, é porque o pão e vinho não vai para o lugar para onde ele vai agora, que é para o inferno. Não, a gente está brincando com as coisas de Deus, estamos brincando. Nem o pão e o vinho vai para o inferno, porque é santo, foi consagrado a Deus. Ele teve que se levantar, parece história de pescador, mas não é não, meu irmão, isso é coisa que acontece nos dias atuais. Nosso Deus é tremendo, as pessoas até correram no velório. Nosso Deus é tremendo, irmãos, sabe? O que eu falo
É que às vezes a gente está brincando com as coisas de Deus, está brincando, e Deus, Ele quer te abençoar, Deus quer te prosperar, e Ele tem poder. Mas irmãos, eu não estou pregando para vocês só não, antes de Deus falar aqui com vocês, já falou comigo, já me bateu a semana toda, e eu já quebrei a cara nessa área. Falou, não, eu vou montar um negócio, e a gente começa a se preocupar tanto com o negócio, não, vai, aí já começa a deixar as coisas de Deus meio assim, sabe? Não é totalmente de lado, mas é segundo lugar. Aí não, vou montar uma empresa, vou isso, vou aquilo. Meu irmão, Deus trabalha contra. Sabe como é? Porque Ele sabe que aquela empresa, aquele dinheiro pode te levar à falência espiritual. Aí Deus fala, não vai dar certo. Porque a palavra de Deus fala que quão difícil entrará. Irmãos, Deus, Ele prospera e Ele enriquece. Mas quando você está preparado, às vezes se você enriquecer na hora errada, aquilo vai te levar para o inferno. É por isso que Ele diz, quão difícil entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha. Ah, então Deus não quer que enriqueça ninguém. Meu irmão, o que Ele fez com Salomão? Quando Salomão teve um encontro com ele, um sonho com ele, Deus falou assim mesmo, pede-me o que tu quiseres. Aí o que Salomão pediu? Olha, me dá sabedoria para apacentar, para fazer a tua obra, para cuidar desse povo, porque é muito grande esse povo, e eu quero sabedoria. Aquilo agradou tanto a Deus, falou assim mesmo, o quê? Ele não pediu riqueza, ele não pediu paz entre os inimigos, ele pediu sabedoria para fazer a minha obra. Aí o que Deus falou? Eu vou dar sabedoria, como nem antes nem depois nenhum homem teve. Eu vou dar riqueza, como nem antes nem depois teve um homem tão rico quanto Salomão, e paz dos inimigos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você pode se tornar um cara muito rico, mas você não tem nem paz para usufruir. É filho brigando por herança, é filho dando veneno, é filho querendo te matar, que não tem nem paz para usufruir. Até isso provém de Deus. Por isso nós temos que aprender a buscar o reino dos céus, irmãos, a vontade de Deus. Nós temos que estar, sabe, buscando, se firmando, andando na casa de Deus. Não é o mais ou menos não, porque às vezes a gente está tão preocupado com as coisas desse mundo e a gente vive uma vida mais ou menos aqui dentro. Preocupado, meu Deus, meu casamento. Meu irmão, busca Deus, esquece um pouco. Você viu que o homem, contando o testemunho aqui dele, estava com a conta lá, 2 milhões, sei lá quanto é, já estava esperando a facada. Ele se esqueceu, descansou no Senhor e Deus foi lá e proveu. Descansa, meu irmão. Não estou falando para você largar a mão do casamento, largar a mão dos filhos, não é isso não. Mas é que é Deus, Salmo 127, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Em vão, meu irmão. Se não for Deus cuidando dos nossos filhos, em vão todos os nossos cuidados. Por isso nós temos que estar firme na presença de Deus, buscando a Deus. Chega de ser crente mais ou menos, porque, irmãos, o nosso Deus, você pode até enganar o pastor, você pode até enganar a missionária, pode até, mas Deus você não engana. Sabe, não adianta, meu irmão, não adianta. As virgens, elas estavam com a lâmpada, elas pareciam crente, elas estavam ali igualzinha a outra, só que metade. Ainda quiseram ali pedir emprestado, mas não dá, meu irmão. Tem coisa que é você e Deus. Não adianta você falar assim, meu irmão, ai pastor, me ensina a Bíblia. Não, meu irmão, a gente vai ensinar no que for necessário, mas você tem que aprender a buscar, porque a palavra de Deus fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, Deus, ele se revela para quem busca ele. Se você buscar Deus, ele vai se revelar.